gosta de trompete, ele toca saxofone. Ele toca saxofone, gosta de escultura, gosta de luta, e na cabeça dele tá tudo interligado. A minha também. E ele falou que ele melhora na luta quando ele se aperfeiçoa na escultura, pela questão da coordenação, a calma, a respiração. Então, tá tudo conectado. Essa parte da conversa eu gosto muito. O que eu vejo de diferença na abordagem de defesa pessoal dele para a sua e dos seus irmãos é que ele foca mais numa parte de profissionais que atuam em segurança de alguém. Por exemplo, ele dá muitos exemplos de como você conduziu um VIP numa situação de risco, parará, parará. Só que ele me trouxe um ponto que, cara, mexeu muito comigo, que eu fiquei pensando assim, cara, será que ele tem razão? Que é a questão que sempre vem à tona, que é a reação a uma abordagem com arma de fogo. Ele falou, Alexandre, estatisticamente, quando um cara aponta a arma para você, pede seus bens, e após a aquisição do bem ele continua apontado, ele vai atirar. E aí existem inúmeras técnicas, a gente não entrou no detalhe porque a gente não quer incentivar ninguém a reagir. Quem quiser saber mais a respeito, que procure uma aula de defesa pessoal. Mas essa correlação de ação do criminoso e leitura de cenário, ela faz sentido na abordagem de vocês também, Pedro? Eu não tive acesso a essas estatísticas que ele citou, até vou procurar. Tá. E gostaria de saber. Mas eu acho que toda situação é única. E eu sempre falo para os nossos alunos que eles têm que fazer uma leitura muito bem feita do ambiente, eles têm que fazer uma leitura muito bem feita da linguagem não verbal do agressor, nesse caso, do bandido. Você tem que observar os olhos, você tem que observar o movimento das mãos, você pode perceber se ele está alterado, às vezes por alguma substância, né? Você tem que sentir o movimento dos olhos, se ele está muito preocupado com o que está acontecendo em volta. E aí você vai tomar uma decisão baseada nessa leitura e no seu instinto. Se você sente que ele vai disparar ou não. Eu acho que a situação não é tão simples assim. Esse pode ser um dos fatores. Mas, às vezes, o bandido ele vai apontar a arma para você depois porque ele quer que você saia, preocupado que você possa reagir de alguma maneira depois. Então, ele toma a sua parteira e diga, saia, vai andando. Ou, às vezes, o cara pode estar em choque também por estar fazendo também, aquilo. Porque, normalmente, isso a gente ensina. O assaltante, ele está com muito medo. Medo da polícia, medo de ser pego, medo da sua reação. Então, ele também está com medo. Qualquer movimento pode levar ele a puxar o gatilho. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com a abordagem. Nós ensinamos a maneira de falar, o olhar. Não se deve nunca olhar para a arma. Porque se você está com o olho fixado na arma... ele acha que é reação. Ele acha que você vai reagir. Você nunca deve olhar nos olhos. Porque se você olha nos olhos, ele acha que você está... de alguma forma... Não, que você está muito confiante. Entendi. Né? Tem que mostrar submissão. Então, eu olho para o peito. Eu fico olhando para o peito dele, que é uma linguagem corporal de submissão. A maneira de você falar, tom de voz. Qual é a maneira correta? Bem baixo? Submissa. Submisso. Né? Porque ele quer o controle da situação. E você tem que dar a ele esse controle. Até se você for reagir, se a sua decisão no momento, se o seu instinto for de reagir, aí é até mais importante, ou tão importante quanto, você ter essa postura de submissão para poder utilizar o elemento surpresa. Para que você possa surpreender ele, para que ele sinta que você não vai reagir. Outra coisa, a reação dele é mais devagar quando ele está falando. Reação que eu digo de puxar o gatilho. Sim. Por questões de coordenação, você diz. Por questões de coordenação. Isso nós, inclusive, já testamos. Porque nós temos na academia também um treinamento de uso de armas. Sim. E o meu irmão Joaquim, inclusive, é especialista nisso. Mas eu e o Guilherme também ensinamos. E nós utilizamos essa arma, com essa munição não letal, para experimentar as defesas. E, às vezes, é difícil você conseguir
fazer a técnica sem levar um tiro se o cara está preparado ali, concentrado, pronto para puxar o gatilho. Mas se você faz uma pergunta, no momento que ele está respondendo, você vai, a sua chance de sucesso é muito, não é pouco, não, é muito maior. Então, você fazer uma pergunta, e se você realmente quer desarmar o assaltante, você fazer uma pergunta e no momento que ele está respondendo, você agir. Exato. Caralho, é muito tenso. Então, tem toda uma psicologia que passa por trás desse aprendizado. Não é simplesmente você ensinar uma técnica. Sim. E também você saber as situações onde você tem chance e as situações onde você não tem chance. Mais de um armado, você não tem chance Não nenhuma tem chance. de reação. Arma com distância, você não tem Você chance. não tem chance, irmão. Verdade. Então, você ter essa noção. Por exemplo, nos Estados Unidos, é diferente do Brasil. Muito diferente. Se o cara fala para aqui no Brasil, entra no carro, muitas vezes é porque ele quer te levar num Sequestro caixa relâmpago, eletrônico. sim. Nos Estados Unidos, o cara manda você entrar no carro, normalmente ele vai te matar. É mesmo. É totalmente diferente. Por que ele vai te mandar levar? Ele vai te levar para um mato. Vai te fazer desovar. Exato. Então, você normalmente, nesse momento de entrar no carro, é quando você reage. Aqui no Brasil, não necessariamente. Não necessariamente. Verdade. Entendeu? Então, são situações que você tem que entender a dinâmica do ataque. Você tem que entender a cultura do ataque, que ela muda. Muda de lugar para lugar. De lugar para lugar, de geração para geração. Então, é uma área da defesa pessoal que exige um estudo constante, um preparo constante. E nós também trabalhamos muito com forças de segurança, Sim. com forças de polícia. E também fazemos esse trabalho de condução, de apreensão, e de colocar as algemas. E nossa interação com a polícia e com as forças militares é fundamental para que nós sempre estejamos a par do que acontece, das coisas mais modernas, das coisas que estão acontecendo. Você falou que muda das inovações. tudo. Você falou que muda tudo dos Estados Unidos para o Brasil, eu concordo. Aqui a gente tem assalto frequentemente, é rotina diária, assalto aqui no Brasil, não tem conversa. Do I can do it. Nos Estados Unidos não, mas nos Estados Unidos... porque tem gente que fala, não é assim. É assim sim. É assim sim. Porra. Nos Estados Unidos a gente tem aquela questão de ataques em massa, tiroteios. Exato. Vocês têm no módulo de vocês uma maneira de você chegar no ambiente e tentar entender se está no risco disso acontecer? Claro. As pessoas que fazem esse tipo de ação. Inclusive técnica de desarmamento de alguém que está num lugar público matando outras pessoas de forma aleatória. Eu digo antecedendo a isso. Claro, você começa... Isso é o último caso. Como é uma pessoa que está prestes a fazer Numa situação dessa, você tem que primeiro fugir. Se não puder fugir, se esconder. Se não puder se esconder, a última opção é você confrontar o atirador. Quais são os sinais que esse tipo de atirador costuma dar nos ambientes onde ele decide fazer? O mais importante é a atenção. Porque quando você está atento, você consegue perceber. Então, nós ensinamos os nossos alunos o conceito de zanshin japonês, que era um conceito muito importante para os samurais, que é exatamente você estar presente. Quando você está em público, você não está no seu telefone, você não está distraído pensando em outra coisa, você realmente fazer uma leitura do ambiente. Se torna até um hobby. Você vai num shopping, num mall, você está no cinema, você fica olhando as pessoas, você olha os comportamentos. Sim. Não é a pessoa fala, você vai se tornar um paranoico. Não. Não, ao contrário, é um estado de alerta tranquilo, calmo. Sim. Você não está nervoso. Mas você está fazendo uma leitura do ambiente. Aí você percebe, por exemplo, se a pessoa está armada, pela roupa que ela está usando, pela forma como a camisa está posicionada. Se for uma arma longa, se ele está com uma mochila, se ele está com um casaco muito grande, que pode estar com... Então, você vê o cara, está um calor danado e o cara com um casaco enorme. Não quer dizer nada, mas você pensa, será que ele está escondendo algo embaixo desse casaco? Então, são pensamentos que você tem que, normalmente, 90% das vezes, 99% das vezes, não vai ser nada. Mas já te coloca mais alerta sobre aquela situação. Sim. E aí, se acontece, você consegue ver mais rápido. Isso é que é importante.
O problema é que as pessoas só se dão conta do que está acontecendo quando, às vezes, o cara já efetuou 3, 4, 5 disparos. Verdade, cara. Primeiro acha que é fogo de artifício, está muito atrás. Se você consegue ver a coisa acontecendo no início, a sua chance de sobrevivência é muito maior. Verdade. Então, a coisa mais importante para a defesa pessoal é esse estado de alerta. Então, a pessoa que sai na rua com fone de ouvido já perde a audição. Putz, já que tá é um atrás. senso muito importante. Então, você vai dar aquela sua corridinha no parque com um fonezinho de ouvido, você já está atrás. Verdade. Não é que você não pode fazer, você pode, mas Pode. você está menos alerta que os demais. Claro. Você está olhando seu telefone na rua, você está atrás. Você está distraído, sua mente está distraída, você está atrás. Você não está presente. Então, tem um momento para essas coisas. Quando você está em casa, quando você está protegido. Mas na rua, é importante você ter essa presença de espírito para que você possa antecipar, para que você possa reagir de forma mais rápida. E quando eu digo reagir, muitas vezes é fugir. Muitas vezes é fugir. Essa reação é treinável. Na verdade, eu descobri da pior forma, porque eu me achava um cara atento. Realmente eu sou atento para o que está acontecendo ao redor, mas atento para fazer a identificação correta da situação. Eu vou te dar um exemplo que eu vivi. Estávamos num centro de treinamento, treinando com pesos, eu e um colega meu, Rodrigo Sancler, judoca, faixa preta, muito bom, dá aula na Marinha e tudo mais. Cara, é um galpão aberto. E entrou uma mulher pedindo socorro. Essa mulher tinha efetuado um furto. E veio um cara atrás dela. Só que até aí a gente não sabia. E ela entrou ali pedindo socorro. O cara era um tampinha barrigudo, com uma bolsinha atravessada, que entrou igual um furacão no meio do lugar. Eu estava mais próximo e pensei, porra, bicho. Ele está atacando essa mulher. Está atacando essa mulher. Deixa eu intervir. É. E o cara vindo igual um bicho. E o Rodrigo não se moveu. Eu falei, vou lá. Pedro, o cara meteu a mão na bolsinha e puxou uma arma. Do jeito que eu ia, eu virei pro lado e desapareci. Exato. No final das contas, o cara era um policial e viu a situação ocorrer e veio atrás da mulher. Eu falei, caralho, bicho, é assim que morre. Exato. Porque você vai intervir sem fazer a leitura correta da parada. E o Rodrigo falou uma coisa muito certa. Ele falou, Alexandre, você foi. O cara não parou de vir. Só que o cara tem 1,60 m. Exato. Se ele está olhando para você e está indo para dentro, amigão, tem algo muito errado. Porque ele está correndo atrás da mulher. Ele sabe que irão intervir. Ele entrou num lugar cheio de homem, todo mundo treinando, e ainda assim ele não hesitou. Ele não está sozinho. E, de fato, poderia ter sido muito diferente, muito pior. É verdade. Eu falei, caralho, ele está muito certo, cara. Eu não sei fazer a leitura correta ainda. Por mais que eu me considere um cara prevenido, essa leitura de entender as coisas numa fração de segundos e tomar a decisão correta pode mudar a sua vida para sempre, cara. É verdade. É verdade. Isso é algo que o treinamento ajuda. Né? Porque você começa a entender Sim. o comportamento humano, as situações. Mas todo mundo está sujeito a errar também. Sim. Né? Mas Isso no Brasil é bom não errar, não. É verdade. Mas também a gente não pode perder esse espírito nobre que você teve de ajudar uma pessoa que está em perigo. Sim. A Sim. gente também não pode ignorar certas situações. Eu acredito que o ser humano ele tem que estar disposto a morrer por uma boa causa. E qual é essa boa causa? Se eu ver uma menina sendo estuprada, tenho certeza que você também, você vai intervir. Vai intervir, irmão. Então aí a gente tem que pensar qual é o limite disso. Né? Então, cabe a reflexão. Mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cara. E vai depender da capacidade que cada um sente de ajudar. Porque também ser herói morto Não vale. não adianta. Fala, galera, beleza? Deixa eu dar um recado para vocês. Vocês estão com tanta moral com nossos patrocinadores que eu acho que a Hering enlouqueceu. Como eles sabem que o nosso conteúdo é esporte, é um esporte de alto rendimento e tem muita gente que assiste e além de assistir treina, eles liberaram descontos na linha esportes da Hering que aliados ao cupom CONNECT15 pode dar à audiência descontos em alguns casos
47% de desconto nas peças. Pessoal, a linha Hering Sports é uma linha muito propícia para o verão, porque é uma linha que vem com tecnologia UV e você pode estar vestindo para treinar, porque além de proteger vocês dos raios ultravioleta, é uma linha que possui elasticidade e conforto. A tecnologia não deixa marca de transpiração, por mais que você treine com a blusa durante horas de treino. Significa dizer que seja qual for o seu treino, se for um treino de corrida, se for um treino de grappling, se for um treino de musculação, seja o que for, você tem agora tecnologia aliada à maior marca de básicos essenciais do Brasil. E tudo isso com descontos cumulativos, que os descontos do site mais o desconto do cupom CONNECT15 em alguns produtos podem render descontos de até 47%. Então clique aqui nos links dos produtos da Hering Sport, use o cupom CONNECT15 e aproveite essa promoção que é por tempo limitado, beleza? Vamos lá para o conteúdo que hoje tá irado, galera. Forte abraço.